que as entidades sindicais de trabalhadores precisarão trilhar, amadurecer e ver a melhor forma. Outra, em condições de risco grave ou iminente no local de trabalho, os trabalhadores poderão interromper suas atividades sem prejuízo de qualquer direito até a eliminação total dos riscos. Esta foi uma cláusula que eu ouvi de uma convenção coletiva aqui do Ceará. Muito interessante, que eu acho que as entidades sindicais poderiam priorizar esse tipo de cláusula. Se houver qualquer risco à saúde ou à segurança do trabalhador, o trabalhador pode se recusar a trabalhar. Judicialmente, isto será possível? Judicialmente daria, eu até acho que se ganharia judicialmente uma questão desta natureza, mas vocês sabem que uma ação demora, se for uma ação individual, terá efeito apenas entre as partes, se for uma ação coletiva, demora mais ainda, que era para ser mais rápido, mas na prática não é. Então, é melhor que isso seja tratado em uma negociação coletiva de trabalho. Uma outra, negociações coletivas, esclarecendo a transição entre regimes. Dr. Carlos Chagas, eu acho muito interessante, porque, veja bem, estamos em um regime da CLT de 1943 e suas alterações. Em breve, nós teremos um novo regime de trabalho. Como é que vai ficar a transição de um regime para o outro? Tem empresas que vão adotar determinadas condutas e tem empresas que vão adotar a pior forma possível da transição. Tem empresas que já falam em uma demissão em massa. Demissão de todo mundo e recontratação depois. Tem empresas que querem pegar os trabalhadores atuais e já irem fazendo alterações contratuais, alterações dentro do contrato, mantendo esses mesmos trabalhadores. Tem outras empresas que já falam em demitir uma parte, manter outra, e depois readmitir ou contratar novos trabalhadores para substituir uma parte dos demitidos. Isto vai causar um caos enorme, tanto para as empresas, quanto para os trabalhadores. Os trabalhadores agora, nos seus ambientes de trabalho, estão vivenciando um momento de insegurança muito grande. É um momento de insegurança, é um momento de tensão. Como é que vai ficar o contrato dele? Ele vai ser demitido? Ele vai ficar na empresa? Eu estava vindo para a faculdade hoje e vi no rádio que este mês já acusou, a estatística acusou, 200 mil novos postos de trabalho extintos. 200 mil só neste mês. 200 mil. Com isso, a essa altura, eu creio que nós já estejamos na casa dos 16 milhões, de despedidos aqui no país, de desempregados, de desocupados aqui no país, 16 milhões. Mas a crise não passou. E com a reforma trabalhista, tem mais muita gente na lista de demissão. Ora, porque a empresa não aguenta, está precisando se adaptar ao mercado, e ora, porque as empresas vão querer demitir para poder recontratar ou contratar novos empregados, segundo a lei da reforma trabalhista. Mas, enfim, este período de transição que vai trazer e que já está causando muita perspectiva e muita expectativa, eu acho que este é o momento de negociar. Não se trata de data base, porque data base é outra história, é reajuste salarial, são novas condições de trabalho, ou manutenção de padrões salariais e condições de trabalho. O que precisa agora, eu acho que o movimento sindical, tanto de empregados quanto de empregadores, precisam sentar e ver como é que vai ser essa transição. A reforma trabalhista passou. Não é hora de choramingar como deveria ser, como foi, ai meu Deus do céu, ela poderia ter dito assim, poderia ter dito assado. Já foi. A hora de chorar já passou. Então, já foi.
Agora nós temos uma lei, temos uma lei e temos que trabalhar com essa lei. Ou nós trabalhamos para extrair o melhor da lei, e nós devemos fazer isso, extrair o melhor que a lei oferece. Ou nós vamos ali para o canto, chorar, 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 e a lei ficará sendo aplicada de uma forma unilateral. Então, as autoridades públicas, a Justiça do Trabalho, o Ministério Público, os sindicatos, de um lado e de outro, empregado e empregador, tem que começar a pensar nesse momento de transição. Eu até pensei, caros ouvintes aqui, doutor Carlos Chagas da mesa, meu dileto presidente, se não seria o caso de nós convocarmos, pelo Ministério Público, doutor Carlos Chagas, as representações mais significativas do Estado do Ceará e colocar esse tema. Como é que vai ser essa transição? Não é? E quais são os cuidados que se deve ter? Isto é interesse tanto de empregados quanto de empregadores. É de interesse dos empregados até para acalmar e ver uma forma que não prejudica tanto os trabalhadores. E é de interesse também das empresas, porque tem empresa que vai fazer isso de um modo atabalhoado e vai ensejar uma indenização depois. Porque a transformação não é automática. E tem algumas coisas nesse processo de transformação que não pode ser de forma unilateral, porque pode consistir em uma alteração unilateral do contrato. Tem uma proibição na CLT das alterações unilaterais do contrato. Até que ponto a empresa poderá fazer essas alterações? Mesmo que ela diga assim, mas eu estou promovendo uma alteração combinado, acertado com o trabalhador. Mas será que é acertado com o trabalhador? Ou será que é imposto e o trabalhador não tem outra opção se não concordar? E se essas alterações forem coletivas, em todo mundo da empresa, isto pode gerar uma indenização por assédio moral, talvez assédio moral coletivo da empresa para com os trabalhadores. Isso pode gerar uma responsabilização das empresas e o custo, o que era barato, sair caro. Por isso que esse papel de orientação também e de negociação mesmo, como é que se vai fazer esse processo de transição, melhor dizendo, de transição, eu acho que cai bem nós sentarmos para discutir esse processo. Um outro aspecto é sobre a quitação anual. A legislação, ela estabelece agora a possibilidade de quitação anual. O que é a quitação anual? Ela coloca que as empresas poderão fazer a quitação ano a ano dos contratos de trabalho de seus empregados no sindicato. De um lado, as empresas, a lei tirou aquela assistência da rescisão contratual, tirou a assistência que era feita no sindicato, e era o momento que os sindicatos profissionais tinham de ter um contato mais direto com o trabalhador. Isso aí foi retirado. E a lei criou a possibilidade de haver uma quitação anual no sindicato, com eficácia liberatória. Isto é bom ou isto é ruim? Depende. Pode ser um instrumento horrível para aquelas entidades sindicais que vão aproveitar essa oportunidade e vão negociar com a empresa e dizer, não, mande o empregado para cá que nós fazemos a quitação anual. E vai fazer quitação anual a todo custo, a 3x4, sem analisar, sem fazer uma análise rigorosa, criteriosa dos títulos pendentes. E pode ser que a entidade sindical se disponha a fazer essa quitação anual, mas dentro de determinados critérios. Obedecidos alguns critérios, estabelecidos previamente em negociação coletiva, ao invés de a entidade sindical ter contato com o trabalhador uma vez na vida, que é no momento da sua rescisão, poderão ter contato com os trabalhadores todo ano.
todo ano ter contato com o trabalhador. E isto gerar uma aproximação. Então, pode ser bom. E se poderia, para tanto, estabelecer na negociação coletiva alguns critérios para essa rescisão contratual. Eu rascunhei alguns critérios. Por exemplo, que seja obrigatória a presença do empregado, quitação anual, pois queremos fazer a quitação anual na presença do trabalhador. Outra, que não seja obrigatório ao trabalhador se submeter ao regime de quitação. Então, que se deixe nas mãos do trabalhador ele decidir se quer ou se não quer se submeter à quitação anual. Outra, discriminação rigorosa das parcelas e sua conferência. Então, dizer, olha, você traga para cá rigorosamente todas as parcelas que você quer quitação. Se é de hora extra, se é de adicionais, algum adicional, seja lá o que for, noturno, o que for, né, tudo você traz para cá. E outro critério, o que pode ser, o que não pode ser objeto da quitação. Não pode ser objeto de quitação direitos personalíssimos, não pode ser objeto de quitação nada sobre segurança e medicina do trabalho. Por que que isso é importante? Porque no momento em que o sindicato dá a quitação, morreu. O trabalhador não pode mais reclamar na justiça nem em outra instância. Mas se o sindicato disser assim, olha, direito tal, direito tal, direito tal, não pode ser objeto de quitação. A quitação anual depende da aquiescência do sindicato. E a quitação anual é algo que as empresas querem muito. As empresas querem demais a quitação anual. Porque as empresas se livram logo de qualquer débito trabalhista, qualquer pendência. É tão valiosa a quitação anual, que se os sindicatos profissionais souberem negociar, poderão, em troca desta cláusula devidamente regulamentada, inserir outras cláusulas compensatórias. Trocar cláusulas. E aí eu estou colocando o que eu havia falado no iniciozinho desta fala, desta manifestação. As partes só sentam para negociar se houver ganhos. Não é unilateral. Se houver propostas recíprocas de ganhos. Quando um sindicato chega para o outro e quer uma cláusula, obviamente o outro quer saber a compensação. O que vai ganhar com isso, nessa negociação? Pois esta cláusula da quitação anual pode ser, dependendo do setor, dependendo da seriedade do sindicato, dependendo dos critérios estabelecidos, pode ser uma cláusula muitíssimo importante dentro desse movimento e gerar uma proximidade maior entre o sindicato e o trabalhador. E aquela história, até de que os trabalhadores estão afastados do sindicato, ou o sindicato está afastado da sua base, esse resgate pode vir por aí também. Se o trabalhador, todo ano ele for puxado pela empresa para o sindicato, e chega lá, conhece o seu sindicato, sabe que o sindicato está sendo criterioso na análise da conta, conversa com o trabalhador e diz, olha, meu filho, venha para cá, me conte essa história. Primeiro, você está aqui de livre e espontânea vontade? Primeira pergunta, você está de livre e espontânea vontade? Me conte aí. E olha, eu estou com esses cálculos aqui da empresa. Você já viu os cálculos da empresa? Vi não, pois vamos ver aqui do lado. Vamos ver aqui do lado. Então, a quitação anual, que é tido como algo muito ruim, ela pode ser transformada em algo bom, a depender de como se use. Eu encaro a quitação anual como um instrumento. É como uma faca. Uma faca, é bom ou é ruim uma faca? Depende. Se for para matar outra pessoa, é algo horrível. Não é? Mas se for para cortar uma manga, não é? For para cortar uma picanha, né? Eu estou indo demais, né? Cortar uma picanhazinha para você comer, é algo muito bom, extremamente útil, uma faca. Não é?
Então, a quitação anual é um instrumento que pode ser extraído algo de muito bom desse novo instituto trazido aqui pela reforma trabalhista. E, por fim, bom, tem outras considerações aqui, mas eu acho que o avançado da hora acaba nos deixando nessas considerações aqui. Para finalizar, então, a minha fala, eu queria deixar para as entidades sindicais ainda o seguinte. Na aplicação da lei, por onde eu tenho andado, e eu tenho andado muito, eu tirei férias da Procuradoria, tirei licença da Procuradoria para rodar o país, a pedido de várias entidades sindicais, para tratar da lei da reforma trabalhista. Principalmente na parte sindical, e principalmente custeio e negociação coletiva. São os dois pontos principais que me têm chamado ao longo do país. Eu tenho viajado muito, muito. Tenho viajado muito para tratar desses assuntos. E o que estamos construindo ao longo do país vamos aplicar a lei. Não vamos deixar de aplicar a lei. Estamos em estado de direito, não temos como deixar de aplicar a lei. Então, vamos aplicar a lei. Mas como é que nós vamos aplicar a lei? Nós vamos aplicar a lei dentro de um sistema trabalhista, dentro de um sistema de princípios de direito do trabalho. A lei tem algumas coisas que ela tentou dizer algo, mas não conseguiu. Ela não conseguiu. Quando diz assim, o acordo coletivo sempre prevalecerá sobre a convenção. Meus senhores, em direito não existe a palavra sempre. Mesmo colocado no texto legal, não existe essa palavra sempre. Não pode existir. O que a lei quis dizer é que prevalecerá no contexto de viabilizar o melhor funcionamento e as relações de trabalho entre a empresa e os seus trabalhadores. Mas não no sentido de que tem uma convenção coletiva com um patamar de conquistas e salários razoável e chega um acordo coletivo desfazendo tudo o que a convenção coletiva havia dito. Não é nesse sentido. Não é nesse sentido. Tem um princípio ainda da norma mais favorável que não foi mexido. Tentou-se mexer através desse dispositivo com a palavra sempre. Mas não é assim que se deve fazer a interpretação da Lei 13.467. Não é essa a interpretação. Quando a lei diz assim, aquele acordo coletivo, aquele acordo individual feito entre o trabalhador, diretamente empresa e trabalhador, que tem o diploma de nível superior, que ganha 11 mil e poucos reais, prevalece sobre o acordo. Esta norma, ela tem que ser interpretada num contexto, ela tem que ser interpretada no todo. Tem que ser feito, tem que se fazer análise das condições em que ocorreram esse acordo, tem que ver se esse acordo mexeu com cláusulas pétreas, cláusulas que não podiam ser negociadas. Tem que ver se esse acordo foi feito com vários trabalhadores de modo a esvaziar o sentido de um acordo coletivo. Tem que ver se não houve coação. Tem que ver se não houve lesão. Peçam, sindicalistas, peçam os advogados de vocês para lerem o Código Civil, se não me falha a memória, é 171 do Código Civil, que trata do instrumento lesão. O que é lesão para o Código Civil? Eu estou falando do Código Civil porque a lei da reforma agora está dizendo que deve se aplicar o Código Civil nas relações de trabalho, subsidiariamente. É o direito comum. Então, vamos aplicar. Lesão é quando um acordo entre duas partes, parte A e parte B, se dá de um modo desproporcional. Veja, um acordo desproporcional. O que é um acordo desproporcional?
É aquele acordo em que só uma parte ganha e a outra não ganha nada, porque o acordo requer um equilíbrio, certo? Então, tem que haver um equilíbrio. Se não tiver um equilíbrio, é um acordo desproporcional. Este tipo de acordo desproporcional, em que uma das partes está em situação de necessidade, e a lei fala isso, necessidade, o acordo pode ser anulado. Aí vocês imaginam, de todos os acordos que a empresa faz diretamente com o empregado, quantos vocês acham que tem um equilíbrio diretamente individual? Bem poucos. Normalmente, quem se beneficia é só um lado, e a empresa. Então, esses acordos podem ser desconstruídos, podem ser anulados. E isso, na quitação anual, também deve ser observado. Um outro ponto sobre negociação coletiva é que e é preciso ter cuidado com a interpretação. A lei diz assim, que a falta de cláusula expressa sobre o equilíbrio da negociação coletiva não é razão para anular a negociação coletiva. Tá? Então, a falta de cláusula expressa sobre o equilíbrio negocial não causa nulidade à negociação. Quem olha desavisadamente, quer dizer então que as convenções, os acordos agora podem ser feitos de modo leonino, uma parte ganha, a outra não, o equilíbrio negocial não faz mais parte da validade dessa negociação? Vale. O equilíbrio negocial é fundamental para a validade das negociações. O que a lei quis dizer foi o seguinte: as cláusulas que tratam de equilíbrio na negociação, nem sempre estão expressas. Às vezes, tem alguns compromissos que são firmados, que não estão expressos, não estão redigidos em nenhuma cláusula da convenção do acordo. Mas são compromissos que as partes assumem, às vezes até diz assim, olha, eu não quero nem que escreva não, é melhor não escrever, mas fica o compromisso de cavalheiro. Às vezes um compromisso desse é até tem um peso até maior do que as cláusulas escritas para fechar a negociação coletiva. O equilíbrio da negociação vem não só das cláusulas escritas, das cláusulas expressas. O equilíbrio vem do processo negocial como um todo. Existem compromissos, deveres, obrigações, direitos que são construídos mesmo sem estar escritos. Então, quando a lei diz que não precisa estar expresso, é nesse sentido, que o equilíbrio pode ser alcançado de uma outra forma, de uma outra maneira, tá? Bom, são essas as considerações que eu queria só deixar aqui para vocês, viu? E sempre agradecendo a oportunidade que me é dada de estar discutindo com vocês, sindicalistas, principalmente tendo ao meu lado o advogado Dr. Carlos Chagas, e aqui no SINDPD, Valmir, que é a primeira vez que eu venho aqui ao auditório. Parabéns a você, parabéns a todo mundo aqui do SINDPD, parabéns às entidades sindicais, aos representantes que não são do SINDPD, mas vieram prestigiar tanto o SINDPD quanto prestigiar a nós, palestrantes que falamos nessa noite. Meu muito obrigado, eu fico aqui à disposição de vocês. Eu vou começar fazendo uma pergunta. Eu gostaria que o Dr. Carlos Chagas e o Dr. Gerson comentassem, primeiro, como é que fica a nova realidade no movimento sindical com relação ao financiamento, né? Já que temos o fim da contribuição sindical obrigatória e também a respeito dessa proposta que está sendo ventilada de uma contribuição negociada, inclusive estão dizendo que a proposta seria mais, né, um valor maior, superior ao que representa a contribuição sindical obrigatória. Se isso procede ou não e como é que isso fica dentro da reforma trabalhista. E também perguntar a respeito de uma nova modalidade de trabalho que a gente vem observando,
né, são os motoristas da Uber, né? Boa noite, companheiros. Boa noite, companheiros. A minha pergunta vai para o Ministério do Trabalho e para o doutor Carlos Chagas. Essa reforma tem um ponto bom e um ponto ruim. O ponto bom foi o fim do imposto sindical. Foi isso, que a gente lutou tanto para fazer isso, só saiu a direita faz isso. A direita fez isso. E o ponto ruim, na minha concepção, é que aumenta a possibilidade de conciliação de classe. O pessoal já fazia isso. A nossa gloriosa central, que eu ajudei a construir, nosso que sobrinho está aqui representando, tá certo? Está expert nesse negócio. Essa é a minha preocupação. Agora, tem 8 pontos que o DIAP levantou hoje. DIAP, Departamento Sindical de Ação Parlamentar. Ele levantou 8 pontos que o pessoal está propondo uma nova redação. O primeiro ponto é trabalho intermitente, jornada 12 por 36, representação por local de trabalho, gestante e lactante, insalubridade e negociação coletiva, dano extrapatrimonial, autônomo exclusivo e contribuição sindical. Aí eu pergunto aos 2 advogados e o procurador do trabalho, desses pontos aí, essa nova redação vai melhorar ou piorar alguma coisa para o nosso movimento? Tá certo? E um ponto que eu queria deixar bem claro aqui, no Brasil tem um modelo sindical que é a unicidade sindical. Nós defendemos, sempre defendemos, o ex-presidente da CUT de Fortaleza está bem aqui perto de mim, Valdeci, nós sempre defendemos a pluralidade sindical. Isso aí é ótimo, a pluralidade sindical. E se o pessoal criou os sindicatos, o responsável maior é o Ministério do Trabalho que concedeu a carta sindical. Só isso, pessoal. Muito obrigado. Na boa, eu achei que as opiniões a respeito da responsabilidade maior de iniciativa do movimento sindical, elas são importantes nesse momento. Agora, achei um pouco romântico a questão do papel dos sindicatos frente a essa negociação com os sindicatos patronais. Porque a impressão que eu tenho é que esse pessoal vem com o trator disposto a literalmente passar por cima. E acho que só ovo não vai resolver. Que, por exemplo, hoje, deram a ovada lá no Bolsonaro, no interior do estado de São Paulo. Só que hoje também, quando o Lula, lá em Salvador, gente com faixa da direita, foi gente presa porque deu tiro lá para o alto, supostamente para o alto, e policial, que o esquema de segurança lá do governo do estado acabou prendendo lá para investigar esse pessoal. Certo? Então, eu tendo a achar que essa questão da radicalização vai estar colocada para a gente. E vai estar colocada à frente de batalha em todas as frentes. Por quê? Porque hoje também está nos jornais que o Tasso Gereissati e o Eunício estão articulando lá para a questão da volta do financiamento privado das campanhas. E o que nós vamos fazer sobre isso? Ou nós não vamos tirar lição nenhuma da realidade do empresariado, com mais de 50% do empresariado, embora represente 2, qualquer coisa por cento, no país, os parlamentares hoje são mais de 50% empresários. E nós não vamos fazer nada. O movimento sindical não vai discutir quem serão os nossos representantes, ou nós vamos ficar como nós ficamos em 2014, em berço esplêndido, e na hora que abriu a urna, nós levamos a maior trolhada. Isso vai ter que estar na nossa pauta, companheirada, junto com o aprofundamento da guerra sindical, de mobilização, de comunicação jurídica. Finalizo com uma questão a vocês. O que se pode esperar da justiça nesse país? Porque cada dia nós estamos vendo as maiores barbaridades.
Desde a barbaridade de um juiz imbecil que coloca que a universidade criada pelo Lula não pode homenagear o Lula. A impressão é que nós estamos enfrentando um contexto e, para o povo brasileiro, a ficha vai chegar uma hora que vai cair. Mas nós vamos ter que radicalizar. E aí o que eu quero saber é, na justiça, como fazer para a gente, inclusive, provocar esse pessoal para que tenha sensibilidade e haja a nosso favor. Obrigado. Boa noite, pessoal. O meu nome é Raino Adonai, eu estudo Economia na UFC e componho a diretoria do DCE. Primeiramente, fora Temer, Valmir, que é isso mesmo. E segundo, eu quero já discordar do meu amigo aqui que não existe coisa boa nessa reforma trabalhista. Outra coisa que eu quero falar é que nós estamos vivendo um período bem sombrio, que estão tentando reaver os nossos direitos que foi duramente conquistado, né, a nossa CLT. E segundo, os nossos amigos palestrantes falaram aqui que amanhã vai ter uma reunião da FIEC aqui, né, e também está agendada uma visita do Dória ao Ceará. Então, temos que mostrar que a classe trabalhadora se encontra mobilizada e que não vai aceitar esse retrocesso que essa reforma trabalhista representa. Esse é o primeiro ponto. E no segundo ponto que eu quero falar é que é muito importante, eu gostei bastante da proposta do senhor de debatermos um manual de contraproposta ao manual que eles estão fazendo, mas o que nós temos de imediato agora é construir uma agenda de lutas e mobilização e de conscientização da classe trabalhadora para mostrarmos que nós não estamos satisfeitos e que nem vamos aceitar a implementação dessa reforma trabalhista. Porque se nós formos pensar que a lei e a justiça, como o nosso amigo falou, vai em algum momento nos beneficiar, nós podemos ter certeza que isso nunca vai acontecer. Então, queridos, o que nós temos agora, como o nosso amigo falou aqui, que me contemplou bastante, é uma guerra que eles estão do lado dos empresários e nós estamos do lado da classe trabalhadora. E nós temos que conscientizar e mobilizar essa classe para lutarmos contra a implementação dessa reforma trabalhista. E como é que eu tenho que deixar uma pergunta para o senhor, desculpe a minha falta de conhecimento em relação a isso, mas eu quero saber como é que vão ficar as greves em relação a isso, porque esse vai ser o nosso instrumento de luta para mostrarmos que não vamos aceitar essa reforma trabalhista, porque esse processo vai afetar o nosso presente, mas esse processo vai afetar o futuro dos nossos filhos, o futuro dos nossos netos e o futuro de todas as gerações seguintes que vão vir. Boa noite a todos e a todas. Talvez a vantagem de ser mais velho, como o Adriano, é que nós vivemos uma geração de sindicalistas que nós tínhamos claramente que qualquer negociação era determinante a correlação de força. Não adianta ter o melhor advogado do mundo, não adiantava ter o melhor jornalista do mundo, nem ter sindicalistas, tudo profissionais como nós temos hoje, tudo profissionais. Mas, se não tivesse correlação de força, se não tivesse organização na base, as velhas comissões clandestinas de fábrica, nós não tínhamos êxito na negociação. Nós não queríamos negócio de dissídio, nem coletivo, nem dissídio nunca pensava para nós. Era a greve que determinava se nós teríamos êxito ou não na nosso resultado. E me parece que a geração futura, vocês me desculpem, que a geração futura pode voltar a um tempo que só a greve, a correlação de força, ou seja, a luta de classe, claramente está clara hoje, está aberto a luta de classe, e não está mais nada escondido, não tem subterfúgio mais. Está clara a luta, o fascismo, a classe trabalhadora e quem vence nesse processo de guerra. Então, ou nós voltamos a organizar as comissõezinhas de fábrica
para que essa negociação, doutor Gerson, possa ser feita lá dentro da fábrica, mas com os trabalhadores parados, dirigido pelo sindicato e as comissões de fábrica, ou nós vamos ser literalmente derrotados. A velha política do marxismo, do leninismo, da esquerda desse país ensinou que é a auto-organização da classe. Ficar fora da política e se embrenhar no corporativismo sindical, da mera reivindicação do dinheiro, é nos levar ao fracasso que nós estamos vivendo hoje. Foi isso que nos levou à acomodação e abolir a política da nossa ação cotidiana. Nós só estamos preocupados com o bolso, quando nós esquecemos a consciência. O velho Lula, lá atrás, sindicalista velho Lula, ele sentiu quando fez as grandes greves do ABC, ele disse, ou eu construo um instrumento de libertação de fato do povo, que é o partido político que oriente, que diz que eu vou morrer rodando feito peru na torno da luta sindical. Porque ela é uma luta que está no marco do capitalismo, como o senhor mesmo disse. Eu tenho que aplicar a lei. Vou tentar fazer tudo o que eu puder, porque eu sou uma pessoa sensível aos trabalhadores, mas a maioria não é, vai aplicar a lei. A lei vai ser cacete, dureza na classe trabalhadora. Ou ela se organiza, ou ela vai para a rua, ou ela faz greve novamente para negociar, ou ela vai fracassar. Fechando de vez. Gente, nós não fazemos mais greve nas lutas. Pode olhar, é passeata no centro. Botamos centenas de pessoas às vezes. Mas é mera passeata, não tem uma greve nas nossas passeatas. É os militantes, é os simpatizantes, é os estudantes, é nós da burocracia sindical, que é enorme. Tudo mantido por esse dinheiro do imposto sindical, porque nós não vamos filiar mais ninguém na base. Faz anos que nós não filiamos ninguém novo, para ter nova forma de arrecadação. E eu digo que a nova geração vai superar essa crise. Porque se a economia crescer, não tem essa leizinha aí que sustente a correlação de força, não. Porque aí nós teremos força para impor os nossos acordos e impor a nossa vontade aos patrões. É muito fácil hoje eu dizer assim, acabou o imposto sindical, mas vamos lá filiar o pessoal, que a galera se filia. Companheiro, quem vivencia o movimento sindical sabe a dificuldade que nós temos hoje de filiar os trabalhadores. Não é por falta de ação e por falta de estar na base, não. É porque nas universidades estão criando simplesmente pessoas, companheiro Valdeci, companheiro Adriano, sabe o quê? Empreendedor. O cara não quer, ele não vê o coletivo, ele vê o individual. A gente entra nessas empresas aí para conversar sobre filiação, que a primeira coisa que o cara diz, o que é que o sindicato tem para me dar? Não estou falando besteira, não. Eu tenho certeza que todas as entidades que estão aqui, a dificuldade que tem de filiar, companheiro, não é de trabalho, não. A gente tem trabalho na Blasa, inclusive, nós do SindPD não trabalhamos com essa história. Se é afiliado, então vem que eu faço. A gente não exclui, a gente trabalha com qualquer um trabalhador de TI, nós representamos. Outra coisa, nova geração, companheiro Valdeci. Jamais a nova geração, companheiro que está ali, novo do diretório da DCE, ele deve sofrer lá, na pele, o que essa nova geração pensa do que é coletivo. Simplesmente olham para o umbigo, eles não veem coletividade em nenhum momento. Então, companheirada, é difícil hoje você dizer assim, essa reforma veio e a gente tem que enfrentar. Vamos enfrentar. Agora, que a maioria dos sindicatos, eu não digo nem ligados à CUT, mas no Brasil, 79%, pode chegar até 85% dos sindicatos sobreviveu de imposto sindical. Não é por falta de trabalho, é por falta de consciência do trabalhador hoje, que sabe que a representação do sindicato é boa na vida dele. E outra, ainda tem um pior, a pressão do patrão. Na hora que um trabalhador se filia, como aqui no sindicato, que chega a ficha lá, o cara é demitido, companheiro Valdeci. E aí, companheiro, como é que a gente trabalha? Porque é muito bom a gente dizer, acabou o imposto sindical, tudo. Mas aqui mesmo no sindicato a gente tem prova. A gente filia 5, 10, 20 companheiros, quando chega na empresa, eles começam a demitir. Demite um, demite outro, demite outro. Então nós temos que ir aí, doutor Gerson, vai uma pergunta para você e o Carlos Chaco. Né? Diante dessa reforma política, foi muito bem dito, a gente tem que reaprender ao movimento lá atrás. Que movimento lá atrás? Por quê? Porque hoje, esse movimento lá atrás que a gente viveu, que eu também vivi, era muito bom, onde você tirava, o maior prazer que a gente tinha era de se filiar ao sindicato. Por quê? Porque os tempos mudaram. O capitalismo mais selvagem que existe é aquele que entrega para o trabalhador, entendeu? Te entrega de mão beijada para o mercado de trabalho.
Tá aí, tu te vira, porque agora eu tenho 10,5. E a solidariedade com o Pedro Valdeci não existe. Os companheiros aqui, esses companheiros aqui, pronto, tá aqui. Fizemos uma greve agora na Polícia Rodoviária Federal. Os companheiros foi 24 horas. Quando eles chegaram lá, 3 receberam suspensão de 3 dias e outros receberam várias advertências. Então, companheirada, tá difícil. Tá difícil. Agora, sair dessa é que eu não sei como é que a gente vai fazer. Claro que eu acredito que vai ter uma saída. Porque nós vamos ter que reinventar em cima do que o doutor Carlos Chagas falou no início, que o Renato Russo falou. Agora, precisamos reinventar de que forma e mais urgente possível. Porque senão, companheiro, a maioria dos nossos sindicatos era, e foi esse o objetivo da reforma. A maioria dos nossos sindicatos vão fechar as portas. Não é por falta de trabalho, não. Porque tem sindicatos que atuam, que é de luta. É por falta realmente de reconhecimento da classe trabalhadora para seus sindicatos. É isso. Eu sou sindicalista de base da CUT, do PT, sou dirigente do PT com muito orgulho. E enquanto existir capitalismo, os sindicatos existirão. Passa a dificuldade, mas se eu acabar com a causa, que é a exploração, eu acabaria o sindicato. Ao contrário do que vocês estão imaginando, eu penso exatamente diferente. Agora é que o sindicato vai fortalecer-se realmente. Do mesmo modo que ali está dito, ó, ética da solidariedade humana. O capital não tem solidariedade nem entre eles. Existe uma luta de classe. É isso que está posto. E nós precisamos ter mais compreensão, inclusive eu, do que é efeito e do que é causa. Não se trata de uma reforma. Lá em casa, quando a mulher arranja um cal e passa na casa, eu chamo de reforma que vai melhorar a parede. Aqui uma destruição. Eu dizia que comecei a militar no movimento sindical no bem bom, me referindo a 85, a redemocratização política. Hoje eu já não digo mais, porque o que está acontecendo hoje é pior do que o que aconteceu na essência do neoliberalismo brasileiro na década de 90. Hoje é o retorno à escravidão. Então não tem nada que tolerar isso aí. É resistir contra isso e fazendo a compreensão da sociedade politicamente. Nós temos o poder judiciário, né? Nós temos o poder do capital, nós temos o poder econômico, e tem mais 2 que são formais da República, esse último não é, que é o executivo e o legislativo. E quem é que está fazendo e praticando toda a mazela? A mando do capital. É o político, doutor Gerson. São os parlamentares eleitos pelo povo, que é ingênuo, ou melhor, que é humilde, maioria, que é honesto. Aí eu tenho uma palavrinha aí aqui, que pode ser ingênuo ou idiota, que é o povo. Então, sindicalista, de base, direção, povo, tem que investir na educação política, social, e dizer que deixemos de ser ingênuo, para ser mais romântico, como dizia o Zé Vital, ou idiota. O egoísmo é a essência do idiotismo que o capitalismo quer nos impor. E nós temos que reconhecer que nisso nós estamos perdendo feio. Portanto, o sindicalismo não vai acabar, porque só tem um jeito de acabar. Essa é a causa que dá motivo ao sindicato, que é a luta do povo para sobreviver, acabasse. E ao contrário. Então é isso que eu quero aqui dizer para vocês, que embora tenha um monte de coisa, porque eu estava todo besta, pensando que sabia das respostas, aos que chegam mudam as perguntas. Portanto, nós temos que investir fortemente. Se é imposto sindical, se é como é que chama, assistencial, se é isso e aquilo, são soluções que nós só podemos encontrar com a classe trabalhadora, por mais incompreendidos que nós possamos nos julgar. Então, quero parabenizar ao sindicato, a vocês que estão aqui contribuindo, apesar da divergência que ficou revelada aqui, do modo de perceber as coisas, e a convicção
de que nós temos que, todo dia, cotidianamente, fazer essa luta contra o capital. Quando é que a gente vai superá-lo, eu não sei, mas que nós não podemos nos render a essa prática que estes golpistas... E aí, a propósito, 7 de outubro de 2018, todos esses caras que estão lá, fazendo o estrago, vão voltar. E nós temos que dar o troco e revogar tudo que está posto. Tudo que está posto. É possível, sim. Basta que a gente consiga aí educar o povo para não atirar no próprio pé. Muito obrigado e parabéns a vocês. Primeiramente, obrigado pela presença dos companheiros, né? Agradecer aqui o Dr. Gesso e o Carlos Chaga pela disposição que eles tiveram de abrilhantar essa palestra. E, pessoal, essa reforma trabalhista não vai fazer muita diferença na categoria da gente, não. Eu acho que na categoria do pessoal do Sinto também, que trabalha com terceirização, a gente já sofre a reforma trabalhista desde antes dela ser posta hoje, doutor Gesso. E eu vou ser bem breve, eu queria fazer uma pergunta ao doutor Gesso. Apesar das pessoas dizerem, doutor Gesso, que o Ministério Público é muito patrão, o Judiciário é muito patrão, mas eu acho que eu tenho uma visão diferente. Eu acho que é o movimento sindical que não procura o Ministério Público, nem procura a Justiça. Eu já ouvi da boca de um desembargador dizer que o patronal se apropria muito mais da Justiça do que o próprio movimento sindical se apropria. A gente, do SINDPD, a gente tem uma aproximação muito boa aqui com o Ministério Público, e a gente tem um advogado que a gente não deixa nada a desejar a outros sindicatos. Desculpe se eu estou ofendendo a outros sindicatos, mas a gente tem um advogado de primeira. A minha pergunta para o doutor Gesso era, como é que fica, doutor Gesso, agora, quando passou essa reforma sindical, essa reforma trabalhista, como é que vai ficar a atuação do Ministério Público? Ontem mesmo, companheiro, nós tivemos uma audiência aqui com o companheiro do Sintro, de uma empresa terceirizada, e eu ouvi uma aberração de um advogado trabalhista, que eu tinha na vergonha de dizer que era advogado trabalhista. O cara, na rescisão, o cara descontava 20% dos 40% que o trabalhador tinha direito. E o próprio procurador perguntou a ele se ele não estava acreditando que a bancada dele, do advogado, estava instruído a empresa a fazer aquela aberração. Aí eu falei para o procurador, isso já está sendo já a reforma trabalhista, que a gente, infelizmente, a nossa categoria, apesar de ter uma Serpo, Dataprev, ETI, são funcionários públicos, mas a gente sofre na pele, nós que somos terceirizados, já a reforma trabalhista. Essa reforma trabalhista não faz muita diferença para a nossa categoria de TI do Estado do Ceará. Obrigado e boa noite. Ok, então vou passar aqui a palavra aos nossos palestrantes para responder as perguntas e já fazerem as suas considerações finais. Os dois, né? São os dois? Bom, todos os cantos que eu tenho participado sobre o debate da reforma trabalhista, um ponto que traz uma reflexão profunda, até por uma questão pragmática, é a questão do financiamento, do custeio da entidade sindical. No primeiro momento, e aqui eu quero fazer uma autocrítica, de como eu tratava esse assunto, eu pensava, como eu trabalho com direito coletivo, negociação coletiva, organização sindical, aqui nesse auditório mesmo, eu cheguei a falar isso, né? Que o fim da obrigatoriedade do desconto da contribuição sindical, ela ensejaria um impacto, mas que, na sequência, oxigenaria o movimento sindical. Mas falar só isso é falar apenas de uma parte da realidade. Ela é muito mais complexa do que a gente possa imaginar. Esse é um primeiro olhar, né? Por exemplo, quando nós falamos em término da obrigatoriedade da contribuição sindical, nós estamos falando da eliminação
da principal, em alguns casos, a única fonte de custeio de federações e confederações. Como fica, a partir de novembro, federações, grandes federações, FETRACE, por exemplo, como fica? Não tem mensalidade, não tem contribuição sindical. Como ficam as federações? Na verdade, é uma desconstrução da estrutura sindical, que, por mais caquética que ela seja, ela exerce um papel histórico, social, que é importante. É muito simples para o governo. Na verdade, um pleito do PSDB, muito bem acolhido pelo PMDB, que era sob o discurso de que acabar com a mordomia, acabar com o dinheiro fácil, mas não se pensou na questão da estrutura. Nós temos vários sindicatos onde a base é uma alta rotatividade da mão de obra. E por mais que o sindicato seja combativo, a mensalidade, ele vai lá, afilia e tudo mais, mas o canhotozinho autorizando o desconto vai para uma empresa, só que 6 meses depois ele está em outra, que não tem a autorização para descontar a mensalidade. E a contribuição associativa, a mensalidade, acaba representando muito pouco para o custeio dessa entidade. Daí a contribuição sindical passa a ter um papel importante. Né? Eu estou colocando só alguns aspectos que nós temos que mediar entre o real e o ideal. Não é? E a gente tem que ter muito cuidado, porque nós estamos falando de um processo histórico. Não é? É muito complexo, tá? E exige um debate mais aprofundado sobre essa questão. Um tema que seguramente o Dr. Gerson vai falar com muita propriedade é que hoje no direito do trabalho nós discutimos a uberização. O Uber, ele estabelece um novo padrão, um novo paradigma de relações de trabalho. Uma relação de trabalho que é marcada pela impessoalidade. O empregador é um aplicativo, que muitas vezes você não sabe quem é. Mais ainda, nós falamos aqui em trabalho intermitente, eu diria que era quase que a radicalização da intermitência, da ausência de jornada. Então, todos esses parâmetros que definem como uma futura relação de trabalho, o fenômeno do Uber, ele já traz nas suas características. Como é que a gente lida com isso? É natural que, num primeiro momento, natural não, é fundamental que haja um movimento de resistência. Mas o movimento de resistência por si só não é suficiente. Nós temos que pensar. Nós vivemos numa sociedade, e aí tem muito a ver com o que se falou com as novas gerações. A forma como eles enxergam a sociedade, como eles compreendem o mundo, é muito diferente da nossa geração. Muito diferente. Né? E isso gera um ruído, né, muito forte. Nós vivemos numa sociedade que as pessoas estão do lado do outro e ninguém se comunica, mas está aqui com o Zap se comunicando aqui. E está bem pertinho o outro. É uma sociedade onde há uma radicalização cada vez maior da individualidade, da impessoalidade. Né? Quer dizer, é algo que é preocupante. Né? Então, assim, respondendo ao Fábio, o financiamento, nós vamos ter, por exemplo, o que particularmente eu entendo? Eu entendo que as entidades vão ter que discutir politicamente internas e com a base formas alternativas de suprir o impacto que a contribuição sindical vai deixar. Né? E isso não é uma discussão fácil e vai diferenciar de categoria a categoria. Não é? Porque vai depender das características, da relação, né, existente, qual é a leitura de cada segmento. Né? A uberização, eu acho que o Dr. Gerson vai falar com mais propriedade. Né? Já te falei, de certo modo, com o que o Adriano falou. Tá? Concordo com ele que o término da obrigatoriedade da contribuição sindical tem uma dimensão positiva. Oxigena, faz uma asepsia dentro do movimento sindical. Mais ainda, fomenta a politização do movimento sindical. E quando a gente voltar ao passado, Valmir, é, sobretudo, aquele sindicato que era um sindicato classista, e a gente fazia a distinção de sindicato classista e sindicato de resultado. Né? É um sindicato onde tem a politização sobre um aspecto superior à burocratização. Né?
que é a construção de um movimento do final da década de 80, né? Década de 80 e início da década de 90. Daí em diante desandou feio, né? Fala com relação à nova redação, vou deixar para o doutor Gerson também comentar isso aí, tá? Deixa o resto logo. Não, vou pular aqui um monte de coisa para a gente dividir aqui um pouco mais para o doutor comentar. Vital, achei muito interessante esse seu qualificativo, esse seu eufemismo do romântico. O movimento sindical ficou muito romântico. Perdeu a boa agressividade. Perdeu a boa agressividade. Eu não estou falando... Agressividade não é violência, necessariamente. É incisividade, sabe? É se colocar diante das realidades. Se burocratizou demais, né? E realmente, por exemplo, e aqui eu já coloco aqui, né, com relação, por exemplo, a um primeiro contraponto, a minha leitura aqui com relação ao doutor Gerson. A questão da quitação anual, aqui foi feito de uma forma clara, explícita, para precarizar. Eles vão pegar aquelas sindicatos que são corruptas e vão pegar a quitação geral. Eu nunca me esqueço, em termos de banco de horas, que eu disse o seguinte: quer testar se a empresa quer mesmo fazer ou quer precarizar? É simples. Pega um banco de hora que diz para cada hora é 1,5, tá? Coloca um teto, né? Um teto de estoque de horas estocadas no banco. Mais ainda, estabelece uma compensação de 6 meses. E se for pagar depois de 6 meses a hora extra de 6 meses atrás, vai pagar um adicional superior. Sabe quantas empresas aceitaram atender todos esses requisitos? Até agora, nenhuma. Nenhuma. Né? Então, é um negócio complicado. Então, a radicalização, né, e aí tem muito a ver com o movimento que nós vivemos, né, ela vai se tornar uma necessidade. É uma necessidade. E aí eu pego uma frase que o Valmir colocou, né, que enquanto existir capitalismo, existirá sindicato. Eu completaria a frase do Valmir e diz o seguinte: enquanto existir exploração, vai haver a necessidade de organização. Então, as pessoas vão ser, de uma forma ou de outra, como aconteceu na Revolução Industrial, elas vão ser premidas a se organizarem. Quanto mais for o esforço. O problema é que nós vivemos um momento muito morno. Morno, que a gente não sabe. Tem gente que se sente pejotizado e se sente como se fosse empresário, e sendo explorado, precarizado. Então, vai ter um novo movimento, onde um debate, onde a gente vai ter que ter uma leitura crítica. E nós temos um papel, o movimento sindical tem um protagonismo muito importante com relação a isso, né? Não quero me alongar muito, não, senão a gente vai... Né? O Valmir coloca esse debate sobre as novas gerações, é algo que tem que ser discutido. A gente, primeiro, Valmir, tem que compreender qual é a lógica dele. É claro que tem uma individualização muito grande, a noção de solidariedade é muito difícil de entrar, né, para muitos, porque eles é uma geração que começou com o videogame, que é uma relação muito individual, quer dizer, ele deixar de jogar bola, né, que é uma atividade coletiva, né, de enfrentamento a desafios, e fica na frente de um videogame. Todos esses padrões influenciam, o celular influencia esse jovem, esse novo adulto que se apresenta. Tá? E aqui, assim, eu não tenho elementos, eu acho que necessita um debate, trazer gente da academia para discutir as novas gerações, para a gente compreender melhor, ter humildade de querer compreender essas novas gerações e a gente tentar organizar melhor. Né? Quando você coloca, se há falta de conscientização dos trabalhadores, é porque nós fracassamos no nosso papel como movimento sindical. Se há falta de conscientização... Agora, isso é um fenômeno que eu tenho observado. A partir do momento que o movimento sindical perdeu a sua base ideológica, tá? Ele perdeu o patamar ético em muitas coisas. Né? Perdeu o patamar ético e aí
Passamos a deixar de ter um projeto político e, muitas vezes, passamos a ter projetos de poder, que são coisas bem diferentes. E isso, acredito que foi ruim para o processo histórico do país, de um modo geral, né? E, para concluir, né, Sérgio, Serginho, com relação ao MP e Judiciário e o novo processo, uma coisa que está me chamando a atenção, para fechar, é que muitas pessoas que têm visões conservadoras, reacionárias e até fascistas estão saindo do guarda-roupa. Impressionante. Dizendo coisas que escandalizam. Não é diferente dentro do MP e dentro do Judiciário. Então, o enfrentamento, aquela questão de luta de classe, a velha questão da luta de classe, né, dos contrapontos de visões de uma sociedade polarizada, né, dentro de uma lógica, né, muito clara, eu acredito que o enfrentamento vai acontecer também dentro do Judiciário e dentro do Ministério Público. Não vai ser um enfrentamento sério, fácil, vai ser difícil. A interpretação... É porque aqui nós só falamos da negociação, nós não adentramos muito no debate jurídico, na guerra jurídica que essa reforma vai gerar. É uma guerra que vai ter dentro do Judiciário. Afinal de contas, se aplica para os processos em curso só os novos contratos? Já está o grande debate. Nós defendemos que só se aplica aos novos contratos de trabalho, não se aplica aos contratos em curso, por conta da principiologia do direito do trabalho. Mas, seguramente, uma parte grande dos juízes não vão entender desse jeito. E aí a gente tem que ser inteligente. Aqui não se vence só no grito. Tem que ter inteligência, tem que ter organização, né? Buscar academia. A nossa grande arma são as ideias, né? É o nosso nível de organização, né? Então, em suma, né, aqui eu não respondi tudo, o debate é grande, mas eu vejo que está esvaziando a plenária e é importante que a gente... Né, e aí temos que ouvir o nosso grande mestre, né? Foi meu professor, né, e hoje eu tenho a honra aqui de estar dividindo a mesma mesa, né? No mais, agradecer ao SINDPD. Eu acho que o SINDPD está dando uma grande contribuição ao movimento sindical, à história desse país, à história da classe trabalhadora, ao fazer o ciclo, né, os ciclos de formação, de trazer um temário tão relevante, né? Eu acredito que a presença que aqui se iniciou, não eram tantas pessoas, mas eram tantas entidades aqui presentes, que confere uma representatividade a esse plenário e confere peso a essa iniciativa do SINDPD, e, por conta disso, fica aqui a nossa felicitação, os nossos parabéns à entidade pela iniciativa. Obrigado. Bom, eu sou o último aqui a falar, então, né? E o tempo já fica mais escasso. Eu vou começar com o que o Valmir falou. O sindicato não vai acabar, não. Não acaba. A maior reação que a história teve foi na época em que não havia nenhuma organização de trabalhadores e os trabalhadores escravos, que foi a revolta de Espartaco. Enfrentou o poder romano e ajoelhou muitas cidades romanas, né, graças à liderança do grupo de Esparta. Não era só ele, obviamente, era um grupo. E o movimento sindical não vai acabar, não. Né? A queda do imposto sindical, eu sei que tem as divergências, né, exige justificativa para manter o imposto e outras posições contra o imposto. Eu me filio àquelas de que todas as contribuições têm que serem voluntárias, nada obrigatório. Quando é obrigatório, eu acho que o trabalhador achou assim, eu já estou pagando, já cumpri minha função, resta agora o sindicato que faça dele. Né? Já cumpri minha função, já estou pagando e pronto, o sindicato que faça o papel dele. E isso eu acho que não foi bom ao longo da história. Né? A uberização
ela é um fenômeno que está ocorrendo no mundo todo, mas interessante que no mundo todo já ocorreu em vários países da Europa, reconhecendo o vínculo de emprego do Uber, entre o trabalhador e o Uber. E o pessoal, né, que se opõe a esse serviço do Uber, às vezes até tem uma animosidade pessoal com os motoristas. Eu queria só ponderar assim, são mais trabalhadores que se encontram também em situação precária. O motorista do Uber, ele é tão precário, o serviço que ele desenvolve, quanto vários outros trabalhadores. O ataque que, porventura, se queira fazer não é contra o motorista do Uber, é contra a empresa que explora essa atividade. Não é contra o motorista do Uber, que, no geral, são pessoas também que passam pelas mesmas dificuldades que outros trabalhadores. Sobre os pontos do DIAP, eu tenho uma posição assim, eu acho que não leve nada para o Congresso. Chega. Se chegar lá uma proposta para o Congresso, um projeto de lei bem simplesinho, dizendo assim, fica proibida, que já está na Constituição, mas a gente tem a moda de repetir a Constituição. Fica proibida a escravidão no Brasil. O Congresso vai dar um jeito de pegar e conceituar o que é escravidão. Entende-se por escravidão, né? Aí vai dar um conceito que acaba desconfigurando a escravidão e justificando a prática da escravidão. Tá? Então, nada, o Congresso já demonstrou que nada, nenhuma, é esse o meu ponto de vista, nenhuma alteração deve ser colocada mais, nenhuma sugestão de lei social, trabalhista no Congresso Nacional, porque o que for para lá vai sair da pior forma possível. Então, nada para o Congresso. Como também, nada para o Supremo. Recursos extraordinários para o Supremo, este não é o momento. Ações diretas de inconstitucionalidade, esse não é o momento. A lei da reforma trabalhista tem uma série de inconstitucionalidades. Há uma prevenção do Gilmar. Né? Essas ADINs vão julgar pelo Gilmar. Imagine como é que sai. Você já conhece a posição do ministro. Então, as decisões provenientes do Supremo Tribunal Federal, eu falei de Gilmar porque normalmente ele é o relator dessas causas. Mas outros ministros, né, também, a posição do Supremo Tribunal Federal não tem sido uma posição social. Não tem sido uma posição trabalhista. Tem sido uma posição conservadora, para não dizer reacionária, uma posição que retira direitos sociais. Então, qualquer controle de constitucionalidade via concentrada no Supremo Tribunal Federal pode ser pior do que deixar a lei correr e tentarmos outras formas, outras maneiras. Controle concentrado, não. É claro que as negociações, aqui, pegando aqui o Vital, as negociações coletivas vão ficar difíceis. Não vão ser fáceis, não. Vão ficar difíceis, né? Sem dinheiro, não é? Muitas entidades sindicais vão passar por um momento de transição entre aquela comodidade do imposto sindical e agora ter que correr atrás, né, das contribuições voluntárias. Esse momento de transição vai ser um momento difícil, até que as entidades sindicais se adequem a esse novo momento, até que elas descubram fórmulas de chegar mais perto do trabalhador e convencer o trabalhador a contribuir. Isso leva um pouco de tempo. Tem um ponto positivo também nesse processo, que muitos sindicatos de gabinete vai sumir, tá? Vai sumir, sabe aquelas entidades sindicais que foram criadas só com o intuito de arrecadar o imposto? Vão sumir, essas aí vão sumir. Quer queira, quer não, esse sistema vai promover uma limpeza no movimento sindical. E a pulverização, embora o Brasil adote o sistema de unicidade sindical, mas nós sabemos que tem uma pulverização muito grande, que acaba sendo uma pluralidade sindical, assim, de uma maneira sui generis. Nós temos o sistema da unicidade e, na prática, temos uma pluralidade invertida, é um negócio estranho, o nosso modelo. Não é?
Então, com essa questão do financiamento, eu acho que vai ter repercussão também nessas entidades sindicais. É provável que haja aglutinações de entidades sindicais, não é? Aquelas pequenas vão sumir, aquelas que não têm representatividade, aquelas que não conseguem sobreviver, não é? Eu acho que a tendência é haver uma aglutinação. O meu colega ali, acadêmico, né, falou de greves, como é que vão ficar as greves, né? A greve é o próximo passo do governo, tá? Não tem nada do governo, digo do capital. É o próximo passo. O capital, nós não podemos imaginar o capital somente brasileiro, o capital ele é mundial. Nós não temos nenhuma convenção internacional, nenhuma recomendação internacional falando sobre a greve. Pois tem um movimento forte internacional, do capital internacional, em estabelecer uma convenção internacional na OIT, regulamentando o direito de greve no mundo todo. Imagine como é que é essa regulamentação. Obviamente, não é para ampliar, né? É para reduzir ao máximo o direito de greve, né? Aqui no Brasil, vão começar pelo serviço público. Além da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a cada decisão do Supremo é mais uma restrição. É mais uma restrição. Começaram se restringindo, os policiais federais não podem fazer greve. Depois elasteceu para os policiais civis. Depois se colocou para o pessoal da exação fiscal. Depois se colocou para as atividades essenciais do serviço público, não pode parar. Depois se colocou para os profissionais, os servidores públicos que portam arma, não pode fazer greve. E agora os guardas municipais também não podem fazer greve, saiu decisão recente do Supremo. Então, a cada decisão, o Supremo vai restringindo mais. Para completar, o governo federal, né, tem um projeto de lei que está na agulha para sair, regulamentando a negociação coletiva no âmbito da administração pública, regulamentando a Convenção 51 da OIT, se é que precisava de regulamentação. Nunca precisou de regulamentação, ela é autoaplicável. Mas, sob a desculpa de regulamentar a Convenção 51 da OIT, estão tratando da greve. O que tem negociação com greve? São duas coisas diferentes, mas o governo está aproveitando para regulamentar a negociação coletiva e está criando uma norma sobre o direito de greve no serviço público, acolhendo tudo o que o Supremo já vem dizendo com os acréscimos. Então, a limitação ao direito de greve vai começar pelo serviço público. O próximo passo vai ser mexer na Lei 7.783, que é a lei que trata da greve. Mas a greve é um fenômeno social. Ela é muito mais social do que o fenômeno jurídico. Então, a greve estoura. Mais cedo ou mais tarde, a greve estoura. Eu vi alguém falando, não estou lembrado qual foi, não estou lembrado quem foi o pensador, agora recente, dizendo, olha, o capital está passando das contas. Está passando da conta. Estão perdendo a noção de perigo. Estão perdendo a noção de perigo. Porque está se criando uma onda de precarização tão grande, tá, que é natural, historicamente isso é natural, é esperado haver uma reação. Historicamente é natural. Se eu fosse empresário, hoje eu montaria, tem um setor que eu acho que vai crescer muito nos próximos dias, eu montaria uma empresa, uma granja. Eu acho que uma granja dará muito, porque o que vai precisar de ovo por aí, né? E aí você poderia criar serviços específicos, ovo podre, ovo bom, ovo grande, ovo pequeno, né? Eu acho que esses dias aí vai ser um grande empreendimento, um grande setor, né, que vai crescer muito, é o setor de granja, tá? Então, vai haver uma reação. Se for um ovo de avestruz, né? Bom, então, é natural que haja uma reação. É mais cedo, mais tarde, vai acontecer uma reação. No momento em que a reforma trabalhista começar a ser aplicada, se ela for aplicada como era a intenção de quem a elaborou, vai criar uma precarização muito grande e um trabalhador vai sentir na pele, depois um outro, depois um outro, depois um outro, depois um outro, vai precisar só de uma organizaçãozinha.
Só uma organizaçãozinha para ver uma manifestação, uma reação maior, uma reação organizada. Então, eu acho que o capital ele está perdendo a noção do perigo, né, do perigo social. O Valdeci, né, falou da luta de classe, né, está aberta, exatamente, agora abriu. A luta de classe agora está escancarada. Está escancarada. Comissão de fábrica, não sei se vocês perceberam, a lei proíbe, essa lei agora, ela proíbe a participação do sindicato nas eleições da comissão de representante de fábrica. Está lá, é proibida a participação. E ainda disse que essa matéria não pode ser objeto, nesse ponto, não pode ser objeto sequer de negociação coletiva. A eleição não pode ser objeto de negociação coletiva. Foi justamente, exatamente, para afastar os sindicatos dos locais de fábrica. Foi a intenção, aí foi proposital. Então, a intenção é fazer com que tenha as organizações por locais de fábricas, mas sem o aval do sindicato. E aí, vamos ver como é que elas vão ser organizadas, né, sem os sindicatos, né? Sobre a política e sindicato, né, existem as posições diferentes, eu vou pular essa parte, eu ainda mantenho a minha posição. Eu sou trabalhista, não sou político, eu sou trabalhista, né, eu me criei, assim, academicamente com direito de trabalho, né, com direito de trabalho. O seu Valmir, eu só não entendi, você fala o movimento lá atrás, fiquei preocupado com esse movimento lá atrás, que você acabou falando. Ah, tá. Mas você viu, Jefferson, esse negócio aí, né? Diz que o movimento lá atrás havia criado um imposto sindical e que o movimento lá atrás, né? O pessoal não sabe como é que era. Bom, realmente o imposto sindical a gente sabe que é essencial para algumas entidades sindicais, nós sabemos, aliás, para a maioria, né? Sabemos também a dificuldade que tem de conversar com os trabalhadores, sabemos os empecilhos que as empresas colocam à proximidade do sindicato com os trabalhadores, essa é a realidade toda, né? Eu acho que todos do auditório conhecem e sabem. Agora, que essa comodidade do imposto sindical, né? Não sei se é esse o termo adequado, comodidade, talvez não seja, mas a luta de classe, né? A organização de trabalhadores tem que ser retomada e não passa pelo imposto sindical, pela sua presença. Passa pelo trabalho de conscientização do trabalhador, que leva tempo, não é 1 ano, não é 2 anos, não é 3 anos, são vários anos. Passa pela conscientização do trabalhador, passa pelo convencimento do trabalhador, passa por todo um trabalho de base, não é? Uma articulação, passa por um processo de criatividade, de planejamento, não só planejamento de contas, mas planejamento de atuação, né? Isso é um processo, O seu Valmir, que eu já disse que eu concordo com ele, esse negócio de sindicato acabar, não vai acabar, não vai acabar. Enquanto existir exploração do trabalho humano, não é? Vai haver organização de alguma forma. Desse o nome que se dê. Ou se chama de sindicato, ou se chama de associação, ou se chama de grupo, seja o apelido aí, o nome é o de menos, né? Mas vai ter organização, A rigor, a denominação, a existência de sindicato, tá? É uma criação capitalista. Tá? É uma criação capitalista. Eu vou pegar um exemplo bem clarinho, greve, né? Alguém faz greve aí, o sindicato faz greve, e aí o capital, as empresas, têm com quem negociar, o sindicato. Ele nem quer ouvir a base, tem um sindicato. Se tem um problema lá na base, aí se pune o sindicato. Aí haja multa no sindicato. Vocês conhecem muito bem como é que a justiça funciona quando é uma causa contra o sindicato, não é? Ela funciona rápida, célere, eficiente, e as multas são todas na base de R$100 mil por dia. Eu não conheço um grupo econômico mais famoso que se tenha no Brasil que tenha recebido uma multa numa liminar, sem ouvir a parte contrária,
de R$ 100.000 por dia. E é uma prática useira, vezeira, comum, ordinária mesmo, né? Ordinária contra as entidades sindicais. Isso aí é muito comum. Então, são multas para acabar, para fechar a entidade sindical. Aqui no Ceará, nós tivemos uma multa, não sei se o doutor Carlos Chagas lembra, era R$ 50.000 a hora. Por hora. Né? E a multa era revertida ao sindicato patronal. Né? Sindicato patronal. Tá? Sindicato patronal. Então, o sindicato, na realidade, a figura em si do sindicato, essa organização como sindicato, é uma criação capitalista. O trabalhador tem várias outras formas de se organizar, de enfrentar a luta. Mas, nesse processo capitalista, ficou o sindicato. E, Serginho, sobre o Poder Judiciário, eu já falei aqui das decisões do Supremo Tribunal Federal. Né? Eu me sinto muito à vontade de falar de decisões do Supremo, porque a minha tese de doutorado, acho que o doutor Carlos Chagas lembra ainda, minha tese de doutorado foi sobre o Supremo Tribunal Federal. Foi uma análise sociológica da jurisprudência construída pelo Supremo Tribunal Federal. E, tradicionalmente, o Supremo Tribunal Federal tem posições ortodoxas pouco sociais. Pouquíssimas sociais. Então, levar algumas causas sociais para o Supremo é um risco muito grande. E se levar uma causa sindical, esse risco, ele assume uma potência enorme. Uma potência enorme. A justiça do trabalho ainda é uma justiça mais próxima do trabalhador. É uma justiça mais rápida, é uma justiça mais célere, é uma justiça, por enquanto, ainda barata, mas já isso vai mudar também com a reforma, mas isso não quer dizer que seja a justiça ideal do trabalhador, que seja uma justiça proletária, não é. É uma justiça capitalista, criada por um sistema capitalista, cuja essência era a autocomposição para evitar os conflitos, e nós sabemos da postura de muitos tribunais de trabalho, a começar pela postura, né, de algumas turmas do próprio Tribunal Superior do Trabalho. Então, se nós colocarmos no contexto do judiciário, dentro do judiciário, imagine que é um órgão extremamente conservador, extremamente capitalista, que é o judiciário. Dentro dele, a justiça de esquerda é a justiça do trabalho. Mas não quer dizer que, no contexto fora do judiciário, seja a justiça proletária. Não é. Quando eu escuto alguém dizer que a justiça do trabalho é protecionista, é mentira. Não, a justiça do trabalho não é protecionista. Se o trabalhador ajuiza uma reclamação trabalhista, ele sabe que tem direito a R$10.000, e a justiça do trabalho homologa um acordo por R$2.000, quem perdeu foi o trabalhador. Foi o trabalhador que saiu perdendo. Então, a justiça do trabalho, ela é uma justiça também capitalista, ela é considerada de esquerda dentro do Poder Judiciário. Então, o padrão, né, o ponto de referência é que é diferente. E o MPT? O MPT não é exceção. O MPT não é exceção. Eu sou do MPT, tá? Mas eu reconheço que o MPT tem muito a avançar, tem muito a evoluir. Sob o ponto de vista sindical, o MPT está anos-luz de atraso. Anos-luz de atraso. Em geral, claro, respeitadas as exceções que existem, mas, em geral, o MPT não conhece, não sabe o que é o sindicalismo, não sabe as dificuldades do sindicalismo, tá? Tem um afastamento do sindicalismo, o Ministério Público ainda tem não conhece negociação coletiva, não conhece negociação coletiva, é muito difícil lidar com um órgão como esse. O doutor Carlos Chagas disse, olha, dentro dessas instituições vai surgir muito conflito, vão surgir muitos conflitos, vai ter muita gente saindo do armário. Vai ter muita gente saindo do armário. E isso já começou. Já começou com a nomeação da Procuradora-Geral da República. Procuradora-Geral da República não foi a mais votada na categoria, foi a terceira, se não me falha a memória, a terceira mais votada, mas foi a nomeada
não é? E já vai tomar posse, e ela fez questão de que a posse fosse realizada no Palácio, no Planalto, né? O Palácio do Governo, no Planalto do Governo Federal. Né? Quando o Ministério Público tem ações judiciais contra o presidente da República, tem denúncias criminais, sabemos das relações entre o Ministério Público e a Presidência da República, e a nova procuradora faz questão de que a posse não seja na sede da Procuradoria-Geral da República, e sim seja na sede do denunciado. Não é? Fica uma posição bastante difícil. Depois ela recuou, porque a categoria, né, fez uma pressão e parece que ela recuou. Mas disso aí já se tem uma noção de como é que vai ficar o Ministério Público nos próximos anos, não é? Ao menos nos próximos meses, né? Dá uma ideia geral do que vai acontecer. O Ministério Público do Trabalho, no geral, hoje ainda está bem. Estou falando de geral. E no que se refere à lei da reforma trabalhista, o Ministério Público está se preparando, já está com a petição pronta para fazer uma queixa internacional contra o Brasil em razão da precarização que a lei e essas reformas estão trazendo, que ofende algumas convenções internacionais que o Brasil ratificou, de que o Brasil é signatário e ratificador. Né? Então, o MPT vai fazer essas queixas internacionais. Tem uma questão formal que o MPT está analisando ainda, é porque quem representa o governo no plano internacional, quem representa o país no plano internacional, é o governo federal. É o Ministério do Trabalho, o governo federal, através do Ministério do Trabalho, então das relações exteriores. E o Ministério Público do Trabalho não tem personalidade jurídica, muito menos internacional. Então, se o Ministério Público fizer uma queixa internacional, como é que fica? O país fazendo a queixa contra ele mesmo? Então, tem uma questão formal que precisa ser enfrentada. Talvez a melhor forma de enfrentamento seja o Ministério Público do Trabalho assinar juntamente com as centrais sindicais ou com as confederações, né, todas ou algumas, que queiram participar desse processo de representação contra o Brasil na OIT. Não só na OIT, em outros organismos internacionais, porque tem alguns organismos internacionais em que a decisão é mais eficiente, porque já traz embargos econômicos, né, ao país e já gera outras consequências maiores do que uma queixa na OIT. Bom, e no mais, pessoal, eu acho que a lei dá para a gente trabalhar com ela e extrair algumas coisas boas dela. Vai depender de como se a utilize. Depender de como se a utiliza. Agora, se deixar as coisas paradas e só deixar que uma parte a aplique, a interprete, aí ela vem da pior forma possível. Ela vem da pior forma. Um alento. Qual é o alento? A lei não modificou os princípios do direito do trabalho. Sob o ponto de vista acadêmico, e agora vocês vão precisar mais do que nunca da contribuição da academia mesmo. Vocês observaram que durante esse processo de reforma, nas academias de direito do trabalho, não teve uma que se pronunciasse. Cadê as academias? Cadê a Academia Nacional de Direito do Trabalho, por exemplo? Que é uma academia histórica, não se pronunciou de jeito nenhum sobre a reforma trabalhista. Não emitiu uma nota. Mas temos as faculdades, temos os cursos de direito. É preciso agora que se tenha uma contribuição acadêmica. E essa contribuição vai ser importante para a aplicação e interpretação da lei. Quando a lei diz isso, ela quer dizer aquilo. Ela diz isso, como é que se pode interpretar? Tá? E aí eu sinto falta dos advogados, porque os advogados é que vão aplicar a lei lá no fórum. São os advogados que vão peticionar lá no fórum. E se os advogados não estiverem preparados, eles não vão saber peticionar adequadamente. Porque a luta ela vai se travar em vários pontos. Movimento sindical na rua, que é o que ele sabe fazer, ele é talhado para isso, né, nos movimentos sociais, mas tem também a luta formal, tem a resistência formal,
tem a resistência nos tribunais, tem a resistência nos ministérios públicos. Então, isso se dá em várias frentes, não é só em uma, nem é só em outra. E aí eu sinto falta dos advogados trabalhistas em encontros como esse aqui. Meus amigos, mais uma vez, meu muito obrigado. Foi uma conversa bastante proveitosa. Eu aprendi muito aqui com o Dr. Carlos Chagas e com a participação de todos vocês. Quero agradecer mais uma vez ao Valmir, tá? E as perguntas que me foram dirigidas. Meu muito obrigado.